Beleza, então vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer uma nova sessãozinha de casos clínicos radiológicos. Como eu passei para vocês, eu vou tentar sair do tradicional das sessões, eu vou tentar jogar para o nosso dia a dia, as dificuldades que a gente tem. Então, eu vou mostrar para vocês exatamente como evolui o caso, tá? Com as dificuldades, com as limitações, com as informações das outras especialidades. Queria dizer que essa apresentação em breve vai estar tanto no canal do YouTube da Sociedade, né, de Radiologia do Rio de Janeiro, a apresentação como um todo, e eu também vou botar no meu canal, o canal Radiologia do YouTube, tá? Possivelmente de forma separada cada apresentação de cada caso, tá? E também vou disponibilizar no Instagram, @canal Radiologia. Então, vocês fiquem à vontade para acessar, para assinar, para seguir, tá? Especialmente para rever os casos, ok? Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro caso. Foi um caso de angioedema intestinal, mas eu queria passar para vocês como ele evoluiu, como a gente aprendeu com o caso, tá? Esse caso ele tem uma característica interessante, que ele tem, além de um angioedema intestinal, a pegadinha do residente. Então, vamos lá. Esse caso, ele surgiu na sexta-feira, dia 3 agora de julho. Eu estava na Guaú vendo o exame com os meninos e um residente falou, professor, pode ver o exame que rolou ontem e que queríamos ver com você? Eu respondi, lógico. Vamos lá, do que se trata? Ele falou, então, é uma paciente de 83 anos com a dor abdominal de início recente que obrigou ela a procurar serviço de emergência do HU. Fizemos uma TC de abdômen pélvico com contraste. Beleza, vamos lá ver o caso. Então, vamos ver esse caso. Inicialmente, paciente de 83 anos, sexo feminino. Tá? Vou mostrar exatamente aqui para vocês como rolou esse caso inicialmente. Né? Então, eu estou no dia 3, vi o caso do dia anterior, estou vendo o caso do dia 2, ok? Então, vamos lá. Tá doendo? Então, essa paciente ela fez um estudo sem contraste e fez um estudo arterial e portal e tardio, ou seja, fez um estudo multifase. Eu vou botar aqui as fases sem contraste arterial e portal, que eu acho que elas vão dizer melhor aqui o que aconteceu com a paciente, ok? Então, aqui a gente tem do lado esquerdo a fase sem contraste, do lado direito a fase portal, beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. A gente vai observando, tinha uma herniazinha tal, desde lá de cima, fígado, baço, ok, não tem dilatação de via biliar, tá? Já começa uma infiltração líquida aqui, tá vendo? Uma discreta infiltração líquida aqui, tá? E começa a ter, ó, uma areazinha de alteração nesse segmento intestinal aqui, ó. Queria que vocês observassem essa densificação da agora só na fase portal e esse espessamento parietal aqui, ó. Por vezes, aqui talvez fique melhor, a gente tem uma ideia de uma área hipodensa entre duas áreas de impregnação um pouco mais evidente, tá? Se seguir, repare que a face que ela abre para a gordura mesentérica, onde entram os vasos, há uma leve densificação, ok? A gente chegava até aqui, ó, de novo, continua esse segmento de alça relativamente espessado, e mais embaixo ela tinha uma quantidade um pouco acima do esperado de líquido intracavitário, né? Eu diria uma ascite leve, tá? Então, o que me chamou a atenção foi um espessamento parietal. Eu caracterizei ele como algo estratificado. Em alguns momentos eu conseguia ver uma área hipodensa de permeio às áreas de maior impregnação, tá? Sugerindo inicialmente um processo inflamatório. Quando eu vejo isso, gente, eu penso num processo inflamatório. E, obviamente, por ser uma área de segmento intestinal acometida, o meu diagnóstico inicial vai ser uma lesão vascular. Tratava-se de uma paciente de idade mais avançada, ela não tinha tanta doença aterosclerótica, mas tinha doença aterosclerótica. Possivelmente o colega que seguiu o exame, conduziu o exame, ele teve uma interpretação de uma possibilidade de ter doença vascular, né? Se a gente aqui, ó, ele fez uma fase arterial, se a gente seguir a fase arterial que ele fez, né, a gente vê a aorta com placas poucas de ateroma, né, mesentérica inferior saindo bonitinha, né? Se a gente vai até as ilíacas, ó, sem problema, vou ascender até a mesentérica superior, uma boa amplitude ali de ósseo,
tronco celíaco também, fiquei com um diagnóstico diferencial realmente também de uma possibilidade de doença vascular, mas a minha primeira ideia foi uma doença inflamatória, beleza? Tá? Se vocês quiserem vir aqui, ó, só para a gente botar no plano coronal, essa fase portal, o segmento acometido era esse de alça intestinal. Vou ampliar aqui para vocês, ó, esse segmento de alça intestinal, beleza? Então, vamos voltar ao caso, voltar à nossa discussão, tá? E aí, ó, eu mandei a seguinte pergunta. Vem cá, essa paciente está com diarreia? Qual o laboratório dela? É um processo inflamatório mais comum, é um inflamatório infeccioso, uma gastroenterite, foi o que eu pensei inicialmente. O residente me mandou, ó, tinha diarreia não. Mas que eu saiba, chegou com leucocitose e a PCR estava elevada. Aí eu pensei num diagnóstico diferencial que foi exatamente o angioedema. Ou seja, eu vi que doença vascular não poderia ser, ou tinha uma probabilidade baixa de ser. Ela tinha os 3 sistemas de alimentação, de nutrição arterial ok, apesar da idade de 83 anos, um tronco celíaco com uma artéria mesenteca superior e inferior ok, o sistema venoso estava ok. Tá? Ela não tinha um quadro infeccioso associado, apesar de uma leucocitose, tá? Mas não tinha repercussão de diarreia, e eu levantei a possibilidade de ser um angioedema. E a principal causa de angioedema hoje, gente, é a utilização do inibidor da ECA, e já alguns relatos de bloqueador de canal de cálcio. Então, eu fiz essa pergunta para o residente, ele me disse assim, ó, peraí, deixa eu dar uma olhada no PRONT é o prontuário eletrônico do HU, né? E ele falou assim, professor, toma não está nem no laboratório de hipertensão. Passou assim uns 20 segundos e ele mandou, opa, peraí, professor, foi mal, estava vendo o prontuário errado. Toma sim, faz uso de nalapril. E aí, nesse momento, a gente levantou a hipótese, pô, será que isso pode ser um angioedema intestinal? Aí o residente falou, ainda meio desconfiando ainda da hipótese, né, marcamos um controle de TC para ela hoje, ou seja, no dia 3, tá? Só falta migrar essa alteração para um outro segmento intestinal, que é uma das características do angioedema. Então, a gente vai ver agora o que aconteceu no dia seguinte dessa paciente. A gente vai migrar do dia 2 para o dia 3, tá? E eu vou botar aqui para vocês, acho que vai ser o suficiente, a fase portal do dia 3 e a fase portal do dia 2. Tá? Então, estou abrindo as duas fases. A fase da esquerda aqui, ó, é a fase portal do dia 3. Tá? E aqui a fase portal do dia 2. E vamos descer as duas. Não vai mandar o sim. O sim que está aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Então a gente está descendo, tá? A princípio, ok. Repare que onde a gente tinha aquela alteração, gente, aqui, ó, nessa região aqui, ó, repare que no exame atual a alça está relativamente preservada, tá? Só que olha o que aconteceu. Nessa alça aqui, ó, possivelmente ela tinha uma hemicolectomia aqui direita, aí eu não sei muito bem a etiologia. Olha o que aconteceu com essa alça aqui, ó, no dia seguinte da paciente. Olha como ela sofreu uma situação bastante similar ao que tinha do outro lado. Talvez até mais característico de estratificação, tá? Ou seja, o que vem a ser isso? Vem a ser a mucosa impregnando, a luz com líquido, o edema da submucosa e a serose impregnando, tá? Esse é o clássico da estratificação. Estratificação é parede de alça em camadas, tá? Quando a literatura coloca isso, na maioria das vezes é se referindo a esse edema da submucosa que ocorre. Isso aí sugere processo inflamatório mais agudo, tá? Isso, dentre outras situações, a situação inflamatória infecciosa e a situação do angioedema são bem típicas de fase aguda, a gente apresentar o padrão de estratificação. Beleza? Então, com essa alteração evolutiva, aspecto de imagem com relação com a história, a gente ficou com um diagnóstico de angioedema intestinal. Vamos falar rapidinho sobre angioedema intestinal, tá? Eu sempre tenho que ir aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Esse é um caso de um uso de ramipril, que é um inibidor da ECA, um caso que a gente teve bastante exuberante de edema da submucosa. Olha o edema desse estômago, gente, aqui, ó, a linha de mucosa do estômago.
um baita edema de submucosa e uma serose se impregnando, uma estratificação bastante significativa aqui do estômago. E repare ó, que ela é meio segmentar, ela pega esse segmento, as alças mais aqui do hemiabdômen direito estão menos comprometidas, as CIT associadas à densificação da gordura. Beleza? Tá? Então, 2 artigos aqui, se vocês quiserem se aprofundar, um da JR e um da Radiographics. Eu adoro os artigos da Radiographics, acho que são super didáticos. Esse aqui ele fala de várias situações agudas, né, do intestino delgado, e ele dá uma ênfase bem legal à angioedema intestinal. Então, gente, isso aí é uma foto do próprio artigo, né, essa ideia de estratificação com realce da mucosa, realce da serosa e hipodensidade de edema da submucosa é bem típico, tá? Ele está intimamente relacionado ao inibidor da ECA. O mais comum é o enalapril, ele ocorre em 0,3% de pacientes que fazem uso e já relatam em bloqueador de canal de cálcio, tá? Ele pode existir também, gente, o angioedema não relacionado ao uso de droga, é um angioedema primário, é geralmente aquele cara que é atópico mesmo. Entretanto, o atópico, quando faz uso de enalapril, ele tem uma prevalência maior de fazer o angioedema. Mais comum em mulheres maiores de 65 anos, bate com o perfil do nosso paciente, que ocorre, né, nessa inibição do inibidor da ECA, ele libera muito bradicinina, que é o principal vasodilatador intestinal. Então, o mediador aí desse angioedema é a bradicinina. O que acha de imagem? A gente já falou isso, né? Edema da submucosa, realce da serosa, realce da mucosa, dando padrão de estratificação. Isso gera um espessamento parietal. É comum, é usual você mudar a alteração, né? Migrar essas alterações, densificar a gordura e ter ascite associado. O diagnóstico diferencial também a gente já falou, isquemia e inflamação. Inflamação, se tiver infecção, pensar principalmente em quadro de arreio, e isquemia, pensar em sinais de sofrimento de álcool. Aí talvez o laboratório possa te ajudar, ok? Então, clinicamente, o paciente vem com dores sem diarreia associada, é uma situação, na maioria das vezes, autolimitada, obviamente, se retirar a droga e fazer corticoide, vai melhorar de forma mais rápida. Laboratório tem leucocitose, habitualmente até com um pouco de desvio à esquerda, entretanto, o lactato do paciente é normal, ok? Beleza? E gosto muito que os residentes me questionem, a gente trabalha, na realidade, com o objetivo ali de um ensinar o outro, aprendo muito com os residentes, e quero que eles sempre questionem nossas hipóteses diagnósticas. É aí que a gente aprende. Vamos migrar para o segundo caso, metástase pancreática, aí tem um aprendizado de técnica de exame que eu queria passar para vocês, tá? Então, tratava-se de um paciente de sexo masculino, esse ano aqui é de masculino, 68 anos, ele teve um carcinoma de células renais há 11 anos, foi tratado com nefrectomia, tratamento a princípio curativo. Ele teve uma recidiva em rim contralateral. Esse tempo aqui, gente, eu não tenho muito bem, tá? Ele foi feito uma nefrectomia parcial no rim esquerdo, ressecou o tumor, e os exames de controle demonstraram um nódulo pancreático entre cabeça e corpo, próximo do viço, um comportamento hipervascular. Fez uma ecodoscopia que confirmou o diagnóstico de metástase carcinoma de células renais. Só para vocês terem uma ideia, a principal etiologia de metástase para o pâncreas é carcinoma de células renais, ok? Então, vamos ao caso. Então, vamos ao primeiro caso desse paciente que está aqui. Tá? Então, é o caso quando a gente fez, no final do ano passado, a gente fez esse exame desse paciente, e nesse exame aqui, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é a lesão em si, tá? A lesão, eu vou ampliar aqui a tela para vocês, ela é sutil, tá, gente? Eu vou mostrar ela aqui, ó. Ela é esse componentezinho aqui, ó, de hipersinal no plano coronal. Um dado de dificuldade para a resolução do paciente é a proximidade do víscero, o medo dele fazer a ressecção disso aqui, eu vou dizer umas propostas de tratamento, né? E de fazer uma fístula com o ducto principal, que é terrível, tá? Vou mostrar aqui também para vocês, gosto muito sempre de ver essas lesões focais no pâncreas, na ponderação tem um FAT7. O teu FAT7 desse paciente não ficou tão legal, ele ficou um pouquinho respirado, tá? Entretanto, eu acho que vai permitir a gente ver, tá? Então, eu queria que vocês observassem aqui, ó. Vou aumentar o zoom. Aqui está a junção supremo-mesentérica e aqui está a minha lesão, tá vendo? Então, uma dificuldade próximo do vício, outra dificuldade próxima à junção supremo-mesentérica, tá? E como é uma lesão tumoral, tá? Também cabe a gente mostrar rapidinho para vocês a difusão com mapa de ADC, tá? Então, a difusão com mapa de ADC, vou mostrar aqui para vocês, né? Normalmente eu faço B0, B100, B800. Vamos direto aqui para o nosso B800.
Opa, tá ali, ó. Então, é exatamente isso aqui, ó, e é exatamente a correspondência de um sinal mais baixo no mapa de ADC, ok? Então, a gente já tem a lesão, a gente já tem a topografia onde ela está, tá? E vamos ver qual foi a proposta de tratamento para esse paciente, tá? Que ele confirmou, né? Ele fez primeiro aqui com a gente mesmo, né? Um PET PSMA e um PET FDG. O PET FDG vê metabolismo, gente. Essa lesão não tinha um metabolismo muito significativo, mas o PET PSMA, né? Esse antígeno de membrana específico prostático, a gente tem visto que não é tão específico prostático assim. Ele expressa vaso novo, neovascularização, tá? E, obviamente, o carcinoma de células renais, ele tem neovascularização, e já relato na literatura que tem atividade, né, pelo PSMA, os tumores renais, tá? Então, isso corroborou, né, o achado, ele fazia a correspondência onde a gente via na ressonância, e a conclusão do pessoal do PET-CT foi essa, que era compatível com o acometimento secundário da doença de base dele, que é o carcinoma de células renais. Então, a proposta que esse paciente teve foi uma pancreatectomia central, que foi feita em dezembro de 2019. Tá? Depois disso, ele teve 3 episódios de pancreatite edematosa leve e ATC sem nenhum outro comemorativo, sendo achados bem discretos de pancreatite aguda. E foi solicitado agora, recente, para mim, semana passada, uma ressonância magnética, para entender por que esse cara está fazendo pancreatite aguda. Será que era uma nova lesão pancreática? Será que a drenagem que foi feita dessa pancreatectomia central gerou uma má drenagem do víscero, isso está favorecendo? Será que ele tem litise biliar? Será que ele tem alguma complicação cirúrgica? Ou seja, o que eu quero passar aqui para vocês? As dúvidas do cirurgião, né, incitam eu procurar alterações no parênquima e no ducto. E a gente precisa otimizar o protocolo para ver o parênquima ou para ver o ducto. Vou mostrar para vocês, quando eu vejo muito bem o ducto, eu vejo mal o parênquima. E a recíproca é verdadeira, ok? Tá? Então, só para vocês lembrarem um pouquinho, quando você tem uma lesão pancreática, essas são as possibilidades cirúrgicas. O radiologista precisa saber disso? Precisa. Ele precisa saber o que aconteceu na cirurgia para procurar eventuais complicações. Então, quando você tem uma lesão pancreática, o cirurgião pode adotar por uma enucleação. Geralmente, essa lesão ela tem que estar longe do vírsum. Se ela estiver muito próximo do vírsum, isso daí pode lesar o vírsum e estar contraindicado. Talvez por isso que contraindicou a enucleação no caso do nosso paciente. Você pode fazer cirurgia de Whipple, onde você tira o duodeno, você tira a cabeça do pâncreas e você tem que anastomosar a via biliar, porque você tirou a cabeça do pâncreas, a cauda e corpo do pâncreas, porque você tirou a cabeça, e você faz uma gastroenteroanastomose. Então, é uma cirurgia muito mutilante e com várias chances de complicação. Você tem sutura aqui, 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 tá? Você tem a nossa pancreatectomia central, que é exatamente retirar o centro onde tem uma eventual lesão, e você só faz a anastomose aqui, ó, do pâncreas, da drenagem do víscero do pâncreas corporal caudal, com uma alça jejunal, beleza? E você tem o que a gente chama de pancreatectomia distal, que você pode retirar o baço quando não dá para preservar o baço, ou você pode preservar o baço e retirar apenas o corpo e a cauda do pâncreas, beleza? Com relação ao protocolo, gente, eu queria falar o seguinte: normalmente, quando eu quero ver ducto, eu faço contraste oral. Por quê? Olha esse caso aqui. Isso aqui era um paciente também, um diretor do hospital, paciente com pancreatite e repetição, já tinha feito colecistectomia. A ideia é que era uma pancreatite litiásica que ele tinha, e olha a confusão que a gente tem de informação somando ou dificultando a visualização do meu ducto pancreático. Eu tenho estômago, eu tenho duodeno, eu tenho alça de jejum, né? Eu tenho uma outra alça de jejum aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse paciente e eu fiz o escurecimento do tubo digestivo. É muito fácil fazer isso. 2 copos, 200 ml, com 2 ml de gadolínio. E você tem essa informação. Então, esse paciente aqui, quando a gente escureceu o estômago do duodeno, a gente pôde observar que ele tinha um ducto vírsum ventral no dorsal, ou seja, um ventral no dorsal separado, ou seja, ele tinha um pâncreas de víscero. Então, possivelmente, a maior contribuição para a pancreatite de repetição que este paciente, não é o nosso caso não, mas esse paciente estava tendo, era um pâncreas de víscero extremamente dificultado aqui para a gente poder fazer o diagnóstico, ok? Tá? Só que você não pode fazer isso em todo mundo. Por exemplo, esse paciente aqui, ele tinha uma papilite. Ele fez uma papilotomia. E aí, o residente quis fazer o contraste oral. Né? Vou lá, o Antônio falou para fazer o contraste oral. Então, o que aconteceu? Ele fez o contraste oral, o contraste ascendeu pelo coleto. Olha a colange que aconteceu, gente. Eu fiquei com uma mega falha de enchimento.
O objetivo do contraste é escurecer o que é líquido, tá? Mas o que é líquido que está no tubo digestivo? Se o tubo digestivo tem uma ampla comunicação com a minha via biliar, ele pode acender, e a papilotomia faz isso. E aí esse contraste acende e escurece a minha via biliar. Então ele está contraindicado em papilotomia, em aerobilia, em comunicações, onde o trato alimentar vai fazer contato com a via biliar. Beleza? Bom, eu vou também mostrar, antes de ir para o nosso caso, uma situação que é o inverso, tá? O que é o inverso, Antônio? Bom, agora eu vou mostrar como isso vai prejudicar, esse meu contraste oral, ele vai prejudicar eu avaliar as minhas vias biliares. Isso aqui é um exame relativamente antigo que eu tinha, que a gente fez um estudo de vários tumores intraductais, um questionável principal, mas com certeza alguns secundários, mas que eu fiz o contraste oral. Quando a gente faz o contraste oral, gente, olha como ele fica na ponderação T1, tá? Ele fica na ponderação T1 com sinal elevado, beleza? Então, ó, sinal bastante elevado. Isso vai no T2 escurecer, eu vou ver bem, só que no T1 ele fica assim. Agora, como, da mesma forma como eu escureço e vejo bem a via biliar e estruturas ductais aqui, quando eu trabalho nesse paciente, a gente escurece o pâncreas. Então, se eu quero ver parênquima pancreático, eu não posso fazer contraste oral. Pois bem, então, como fazer, Antônio, se você precisa simultaneamente passar informação de ducto biliar e parênquima pancreático? Então, a gente fez o seguinte. Primeiro, eu fiz o estudo do parênquima. Eu não dei contraste oral para esse paciente, tá? Deixa eu entrar aqui no caso dele aqui, peraí. É isso aqui, tá? Então, eu vou começar o exame, eu não vou dar contraste oral ao paciente, então ele vai ter resíduo aqui, ó, de líquido do estômago. Se nesse momento aqui, ó, eu quiser fazer uma colange, tá? Que foi essa colange que a gente fez inicial, olha como ficou uma colange ruim, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha como o estômago, tá? Ele fica de permeio a minha via biliar, eu não consigo ver nada, tá? Fica uma bela seriografia, né? Fica o bulbo do adenal aqui, ó, prega, gasto, mas a minha via biliar eu não vejo. Entretanto, quando a gente não faz o contraste oral, e aí meu objetivo inicial não é passar a informação do ducto, é passar a informação do parênquima, olha a qualidade que eu vou passar a informação do parênquima e que tinha importância nesse caso aqui, ó. Então, vou mostrar para vocês uma fase sem contraste, tá? E uma fase arterial, que é uma fase boa também, que eu gosto de ver o parênquima pancreático, só para vocês terem uma ideia, ó. Tá? Olha a qualidade de informação, olha essa fase arterial aqui, ó. Olha a qualidade de informação, olha a qualidade de informação do meu corpo pancreático. Tá? E com isso eu não tenho nenhuma competição de sinal. O sinal elevado das alças intestinais ainda não está presente. E com isso eu consigo passar uma informação muito boa. A gente considerou que esse corpo e cauda pancreáticos aqui, gente, ele tinha um sinalzinho um pouco mais baixo do que o usual em relação à cabeça. Tá? Isso possivelmente era em decorrência de um certo grau de resíduo ainda de inflamação da pancreatite recente. Tá? Se você comparar corpo cauda aqui com essa cabeça tem um sinal mais elevado. Entendam que o pâncreas tem que ser o órgão de maior hipersinal na ponderação T1 FAT7 no estudo sem contraste, ok? Tá? Pois bem, agora eu preciso passar a informação ductal, tá? E aí o que a gente fez? A gente fez todo o exame, tá? E no final do exame eu dei um contraste oral para o paciente. E aí nesse momento que eu dei o contraste oral para o paciente, eu refiz a minha colange. Então vou botar aqui os melhores momentos que a gente fez. E aqui a colange foi uma colange radial que a gente fez. Então, veja bem, o que esse paciente tem? Ele retirou o meio do pâncreas e ele fez uma anastomose, tá? Ele fez uma anastomose do corpo e cauda pancreática numa alça jejunal. Essa alça jejunal, gente, ela está desconectada do trato alimentar. Então, por isso que ela não escureceu. E é importante que ela não escureça para ver como dá esse deságua. Isso daqui foi o cirurgião que fez essa anastomose. Isso aqui foi feito pelo organismo do paciente, né? Por Deus. Deus fez isso aqui. Repare que eles têm uma certa simetria, o víscum corporal caudal do víscum cefálico. Isso é esperado. Você não deve ter um ducto pancreático totalmente normal se você tiver esse tipo de anastomose.
é esperado um certo grau, mas eu não tenho nenhuma dilatação de ducto secundário, possivelmente ele deve estar batendo aqui uns 3 milímetros, e com isso eu consigo passar a informação do paciente de uma forma bastante adequada. Por fim, nesse caso, antes da gente partir para o próximo, eu só quero mostrar mais uma coisa que eu sempre falo para os meus técnicos. Quando você faz uma colange, gente, a radial, por exemplo, que é aquele bloco espesso, você tem que fazer ela otimizada pelo que você quer ver. Se eu tenho um cisto pancreático na cauda, eu tenho que rodar minha colange na cauda, eu não tenho que rodar minha colange em cima do colédo, tá? Então, olha como nesse caso aqui, quando a gente quis mostrar, por exemplo, quando eu quis mostrar a cauda pancreática, está aqui o pâncreas na cauda pancreática, olha como eu vou rodar em cima da cauda pancreática, tá vendo? Estou rodando em cima da cauda pancreática, meu bloco. Se eu quiser passar a informação da cabeça pancreática, tá? E olha como eu vejo bem a cauda aqui, né? Mas se eu quiser passar a informação da cabeça pancreática aqui, ó, esse daqui, ó, que a gente estava passando, tá? E se eu quiser botar assim, ó, para ficar mais bonitinho para vocês, mais anatômico, tá? Se eu quiser passar a informação dessa via biliar aqui, ó, dessa via biliar, aí sim eu tenho que cortar em cima do meu hepatocolédrico, ou seja, eu tenho que rodar em cima do meu hepatocolédrico. Beleza? Tá? Então, para finalizar o caso, pontos de aprendizado. Tá? O principal tumor primário da metástase para o pâncreas é o carcinoma de células renais. O tratamento da metástase pancreática isolada é a cirurgia, por isso é importante o PET-CT nesse paciente, para você excluir doença à distância. Para avaliar o parênquima, não use contrachoral. O contrachoral vai competir com o seu parênquima. Entretanto, para avaliar o ducto, utilize o contrachoral. Contrachoral muito simples, 200 ml de água, 2 ml de gasolina para cada copo. Você faz 2 copos e, obviamente, contraindicado se você tiver aerobilia, papilotomia. Beleza? Bom, vamos finalizar com esse terceiro caso. Esse terceiro caso, eu considero que foi o caso mais difícil que eu peguei esse ano. É um caso que a gente penou para caramba. Eu errei umas 3 hipóteses diagnósticas, mas é o caso que me trouxe muito aprendizado, tá? E eu queria dividir ele com vocês. Então, vamos lá. Tratava-se de um homem, 60 anos, previamente rígido, tinha uma clínica de síndrome de estenose pilórica iniciado em mês de novembro de 2019, desculpa, 19 aqui, pai falecido por câncer de cólon, beleza? E eu vou passar exatamente como aconteceu para vocês, ó. WhatsApp mandado para mim, oi Antônio, novembro de 2019, inicia a plenitude pós-prandial, faz 4 endoscopias, todas com o estômago cheio, fevereiro de 2020, pós-quinta endoscopia, consegue exame concluído, sem lesão na mucosa e com dificuldade de passagem ao aparelho na segunda porção. Esta endoscopia, ele me encaminha. Em março de 2020, chega ao consultório aceitando apenas dieta líquida com febre alta, encaminho para emergência. Nessa ocasião, realiza nova endoscopia, TC e RM, marcadores tumorais negativos. Tem uma colonoscopia no final de 2018, normal. Está aqui a endoscopia, o que eu trago de importante aqui para vocês, ó, transição para a segunda porção não foi possível, por acentuada, redução do calibre, posicionado o balão com dilatador insuflado, sem observar sangramento, laceração, porém não foi possível passar o aparelho após o procedimento. Conclusão, uma estenose do duodeno com dilatação com balão. Beleza? Então vamos ao caso. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar a primeira tomografia que eu vi dele, tá? Depois eu vou mostrar um videozinho que é de uma outra tomografia, depois ele fez uma ressonância, ok? Tá? Então vamos iniciar com essa primeira tomografia do dia 5, né? Que é esse paciente aqui, ó, dia 5, essa primeira tomografia dele, ok? Então, eu vou passar para vocês, o caso ele é um pouquinho longo, gente, então vamos dar uma dedicada aqui para a gente ver as fases mais importantes, tá? Então, o paciente, ó, ele já tinha distensão do esôfago, uma baita distensão do estômago, tá vendo? Baita distensão do estômago. Quando chega na região antropilórica, ele vai reduzindo o calibre, espessando a parede, beleza? Tinha uma densificação nítida da gordura aqui adjacente, tá? Questionável uma imagenzinha cisca, uma ulceração, uma imagem de adição, tá? E parece que o cólon estava com uma alteração mais reacional, foi isso que eu entendi, tá? Da situação, tá bom, gente? Então, esse foi o meu raciocínio inicial, tá? Vou botar aqui para vocês o plano coronal, só para a gente ter mais um plano e poder identificar. Então, aquele estômago bem distendido, né? Bem distendido, desde lá de cima, desde o esôfago, tá?
ele vai reduzir o calibre aqui, beleza? Tá? Na região mais ou menos antropilórica. Chega ali, ó, a primeira porção meio que ele colaba, quase que eu não vejo, e uma nítida densificação. Tá? Gente, posso botar aqui, ó, não há gás fora de alça, tá? Estou alargando a janela aqui, não há gás fora de alça, beleza? Tá? Então, vou voltar aqui para mostrar para vocês uma outra imagenzinha, ó. Uma outra imagenzinha, que é um vídeo que o cirurgião me pediu. Eu falei para ele, cara, nesse exame do dia 9, 4 dias depois daquele, eu achei que tivesse uma coleção, ele achou que não tivesse, que não sei o que, eu mostrei para ele. Então, mostrar exatamente o WhatsApp que eu mandei para ele. Tá? Então, eu falei, cara, aqui tem uma coleção. Mas muito cuidado quando vocês passarem essa informação, gente. Coleção, que é boa para drenar para o cirurgião, é a coleção homogênea com parede. E o termo, quando tem homogênea com parede, que a gente deve colocar no laudo, chama coleção organizada. Tá? Por quê? Porque se ele entrar numa coleção que tem gordura de permeio, que não tem parede, às vezes ele não consegue funcionar. E aí ele vai falar para você que não tem coleção. Tá? Então, ó, parecia que tinha talvez umas imagens meio ulceradas, ciscas, essa coleção. Nesse momento ele estava com febre, tá? E ele fez uma ressonância no dia seguinte, tá? Então, do dia 9, então eu tenho uma ressonância aqui do dia 10. É um exame bem completo, ou seja, eu vou mostrar para vocês primeiro o T2, que eu acho que é bem anatômico, mostra a situação. Depois eu quero mostrar uma informação de difusão que não sei se me ajudou ou me complicou a guerra. Tá? Então, ó, vamos lá, o estômago já estava, ele tinha botado uma sonda no dia anterior, mas uma nítida inflamação aqui, ó. Espessamento da região da parede, uma nítida inflamação aqui. Por isso que eu falei, cara, eu acho que tem que mexer nisso aí. Não é possível. Tá? Então, ó, achei que tivesse coleção aqui nessa região, tá? E o espessamento parietal. Só para vocês darem uma olhada, acho que eu estou ficando maluco, queria mostrar para vocês. Acho que o mapa está aqui embaixo. Olha como estava essa suposta coleção na minha difusão, tá? Então, aqui, ó. Vou mostrar para vocês no maior valor de B. O maior valor de B dela. Olha o mapa de ADC. Falei, cara, isso aí deve ser pus, tá? Deve ser uma coleção com pus, beleza? Então, assim, essa foi a minha ideia, tá? No estudo pós-contraste, ficou um pouco mexido, né? Mas parecia essa região aqui, tá? Só que eu acho que ainda não estava totalmente organizado. Então, ele falou assim, Antônio, vamos lá. Remy sugeria coleção, operado, realizado biópsia, não foi encontrado coleção, a gente briga até hoje, eu acho que tem, ele acha que não tem. Mantém antibiótico, alta em 20 dias, aceitação de dieta pastosa, hipótese diagnóstico, perfuração de corpo estranho, doença péptica, a gente fez uma série de situações. Então, aqui foi cirurgia, ele quis me mostrar, eu não entendi nada, né? Até botei aqui, vi, mas não entendi direito. Ele falou, não tem coleção, cara, só tem sangue, que não sei o quê, mas, pô, o radiologista vendo isso, acho que é ele que nem vê uma espectroscopia, né? Então, ele não entende, a gente não entende muito isso. Ele falou, cara, coleção não tem, só tem sangue depois. Então, beleza. Tá? Então, o que teve lá do epípelo que ele tirou, a tecido adiposo maduro, focos de fibrose, excreto fetal inflamatório mononuclear, ausência de células específicas ou malignas, beleza? Então, vamos ao caso. Esse cara, antes de ter alta, ele fez uma TC, no dia 22/3. Queria mostrar essa TC para vocês, rapidinho, tá? Então, ó, 22/3, ela está aqui. Só para mostrar para vocês que a saga do paciente continua, tá? Então, aqui, ó. Continua totalmente distendido depois da cirurgia, continua espessado, continua densificado. Ele tinha um dreno aqui que ele tirou, tá? E deu alta para o paciente, beleza? Tá? Então, seguindo, em maio, procura com pior. Então, maio, ó, a gente estava em março, aí em maio voltou. Ó, procura com piora dos sintomas, faz nova endoscopia e dilatação sem sucesso, caminho para emergência, internado, desidratado, novamente eles ATC, ressonância. Tem suspeita de Covid, como todo mundo, né? Chega no hospital em maio de 2020, que não foi confirmado. NPT em 2 semanas, e aí ele faz uma ATC e uma ressonância. São os 2 últimos exames que ele faz, né? E depois a gente vai ter a definição. Então, ó,
23 do 5, só para mostrar para vocês que, basicamente, as situações não vão modificar muito, não. Ele vai continuar com aquele espessamento parietal na região antipilórica, continua distendido, tá vendo? Com infiltração da gordura. E aí eu ia para a doença neoplásica, eu voltava para a doença inflamatória, eu achava que era doença tumoral que tinha perfurado, enfim, achava que era do estômago, depois do duodeno, depois do colo, fiquei perdidinho, tá? E ele tem também uma ressonância que é essa aqui de cima, só para mostrar para vocês que a guerra e a saga dele continua, tá? Está só esse coronal aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Tem uns dados aqui que eu acho que são importantes, gente, que eu valorizei e eu levantei uma hipótese nesse momento aqui, ó. Tá vendo? Essas imagens císticas aqui, ó, tá? Parece que tinha umas imagens císticas relacionadas à parede ali da região antropilórica bulbar, tá? Tá aqui, ó, o duodeno bonitinho. Beleza? Então, foi isso que a gente evoluiu com o caso. E aí? Qual o seu diagnóstico? Eu sei que não dá para a gente interagir, mas ó, tudo isso foi pensado. Câncer de estômago, câncer de colo, câncer do duodeno, distrofia cística do duodeno, que foi uma hipótese para esse paciente, eu vou explicar depois o que eu achei isso. Grupo pancreatite, que é muito próximo à distrofia cística do duodeno, que definição pancreatite do suco do duodeno pancreático, úlcera perfurada bloqueada, úlcera perfurada bloqueada do estômago, corpo estranho perfurado bloqueado, mesenterite esclerosante, sífilis, doença fúngica, a gente foi levantando. Só para vocês terem uma ideia, nenhum desses diagnósticos aqui foi o diagnóstico do paciente. Tá? Só para você ver o espectro de dificuldade que foi esse caso. Beleza? Bom, junho de 2020, laparotomia exploradora. Tumoração entre estômago, cólon transverso, duodeno, cápsula pancreática, carcinomatose peritoneal em delgado. Realizado e ressecado peça em bloco, gastrectomia parcial, hemicolectomia direita largada, boa evolução, até que 10 dias teve piora. Ele fez um quadro de suboclusão por conta de uma hemorragia que ele teve intracavitária, né? Entretanto, foi tratado de forma exemplar aqui pelo colega. Beleza? Então, em resumo, foi essa história, um paciente com síndrome de estenose pilórica, que ele tinha colônia e endoscopia normais, né? Lembre que a endoscopia, a mucosa estava normal desse paciente, biópsia cirúrgica de epípolo que não viu neoplasia, e uma cirurgia que viu uma tumoração de estômago, duodeno e colo. E tirou em bloco o estômago, o duodeno e o colo do paciente. Beleza? Então, diagnóstico aqui, ó, sublinho aqui que eu achei importante, adenocarcinoma, comprometendo tecido conjuntivo denso, representado por lesão extrínseca, comprometendo toda a espessura da parede gástrica, do colo transverso até a submucosa. Adenocarcinoma é um tumor de mucosa, gente. A mucosa do que estava envolvido ali estava livre. É um tumor invasivo, ó, tinha invasão linfovascular e perineural, tinha doença metastática para linfonodo, a cirurgia foi uma cirurgia, não foi proposta de cirurgia curativa porque tinha implante peritoneal, ó, mas a margem estava livre da ressecção em bloco e, obviamente, foi lançada material para imunohistoquímica para saber de onde é que é esse adenocarcinoma, beleza? Resultado do adenocarcinoma de sítio primário em trato pancreatobiliar, tá? E eu trago esse artigo para vocês, que é bastante similar ao que aconteceu com o paciente, de um adenocarcinoma se originando de um pâncreas ectópico no duodeno. E a conclusão é que os adenocarcinomas que originam de pâncreas ectópicos devem ser considerados quando a obstrução duodenal é identificada. Beleza? Então, esse é um artigo de novo da Radiographics, relativamente recente, que fala sobre pâncreas heterotópico. Recomendo que vocês leiam esse artigo, ele é bem legal, tá? Principal localização de pâncreas ectópico está entre parede posterior do estômago e periduodenal, principalmente primeira/segunda porção alta. Aspecto, aí principalmente esse aspecto na ecoendoscopia, gente, é uma configuração oval achatada. Na ressonância, sinal elevado na ponderação T1 com supressão de gordura, que é o critério para a gente ver pâncreas normal. E o que eu sempre falo nos meus cursos, né? Eu tenho no meu curso, eu mostro um caso de pâncreas ectópico, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo que ocorre no pâncreas normal pode ocorrer no pâncreas ectópico. A gente teve uma sessão recente no Bardock que mostraram uma pancreatite no pâncreas ectópico. Beleza? Até complicações raras, tá? Mas pode ocorrer, tá?
A situação mais comum de pâncreas ectópico, ela está relacionada, é uma das teorias, para pancreatite do suco do duodeno pancreático, ou groove pancreatitis, ou distrofia cística do duodeno. Então, ó, esse é um caso que eu tenho, tá? Paciente, ele tinha um pâncreas anular, você está aqui o duodeno, ó, não pode ter tecido pancreático na convexidade duodenal. Esse é um outro exemplo bem bonitinho, fizeram contraste oral nesse paciente, ó. Olha o pâncreas abraçando aqui. E lembrar que embriologicamente, gente, a origem do pâncreas ventral é distinta da origem do pâncreas dorsal. O pâncreas ventral ele tem origem no que vai ser a convexidade duodenal e o pâncreas dorsal ele tem origem onde vai ser a concavidade duodenal. E há uma migração entre o oitavo e nona semana de embriologia do ventral para o dorsal, eles se unem. Nessa migração podem ficar células, tecidos na parede do duodeno. Olha, isso aqui era um pâncreas ectópico na parede do duodeno. Olha o sinal em T1, como é muito similar. Tá vendo? Tá? Isso daqui é só para mostrar para vocês, é um caso do meu artigo, de uma distrofia cística do duodeno, de uma pancreatite do suco duodeno pancreático, que ela se manifesta por um tecido na interface duodeno-pâncreas, o espessamento parietal e imagens císticas. E olha esse caso aqui, ó, gente, de uma distrofia cística. A distrofia cística, o que prepondera são os cistos. O tecido, ele não prepondera. No groove pancreatático, o que prepondera é o tecido fibrótico e uma menor quantidade de cistos. Mas é a mesma doença, tá? Então, olha esse casinho aqui, como ele é bastante significativo. Ele não tinha nem tanta distensão, né? Mas olha, quando você chega, olha o espessamento, olha as imagens císticas que tinha e olha a densificação. Por quê? Porque isso também é um processo inflamatório, tá? Então, talvez aí justificando a infiltração que a gente tinha junto com o processo tumoral, ok? Então, para finalizar, pontos de aprendizado desse último caso, apesar do mais frequentemente ocorrer, eu sempre falo isso para os meus residentes, você nunca deve esquecer a opção de doença rara. Ela sempre deve ser uma carta na mão. O caso difícil, a avaliação multidisciplinar foi fundamental. Esse grande exemplo foi desse caso. Os locais mais comuns de pâncreas ectópico, estômago, barra duodeno, os dois principais, estômago, parede posterior de corpo e antro, duodeno proximal e jejum proximal. A REM pode ser útil principalmente na ponderação T1-FET7, para caracterizar e, obviamente, no comportamento hipervascular. Todas as complicações que ocorrem no pâncreas normal podem ocorrer no pâncreas ectópico. E talvez o grande aprendizado disso aí, gente, isso me fez estudar pra caramba. Toda vez que você erra um determinado diagnóstico, ou se tem um equívoco determinado no diagnóstico, é a maior maneira de você estudar aquele ponto e gerar conhecimento para vocês. Então, que isso fique de mensagem para vocês. Beleza? Então, a gente vai finalizar aqui, né? Volto a dizer que essa apresentação ela vai estar no canal da Sociedade do YouTube, no meu canal, canal Radiologia, talvez de uma forma separada, e eu também vou disponibilizar no meu Instagram. Fiquem à vontade para seguir, para acompanhar, tá? E semana que vem tem mais. Um abraço a todos.